Hello, pessoas! Como vocês estão? Espero que bem. Olha só, hoje a gente vai começar um novo quadro aqui, que eu darei o nome pra ele de Café Terapia. O que vai ser esse quadro? Eu quero conversar com vocês coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, com um pedacinho do céu. Debater algumas coisas que acontecem na nossa vida, o porquê. E eu vou trazer sempre algum contexto bíblico que se encaixa na nossa vida. E hoje eu quero falar justamente para algo que eu estou passando. Eu sempre vou relatar, vou testemunhar coisas que Deus faz na minha vida para eu trazer aqui para vocês. Porque às vezes o que eu passo, alguém pode estar passando também e não sabe como lidar. Ou alguém daqui um bom tempo pode passar e assistir esse vídeo. Enfim. A agenda de Deus é diferente da nossa, o tempo de Deus é diferente do nosso. Agora estou com um cenário novo, vou fazer os vídeos sempre nesse cantinho aqui, que eu achei melhor do que eu ficar em um canto, em outro, enfim. Bom, qual que é a nossa pauta do cafezinho de hoje? Eu não sei como que vocês leem a Bíblia, mas na minha rotina espiritual eu faço o seguinte, eu sempre leio a palavra de Deus pela manhã, eu começo o meu dia movimentando o meu corpo, quando eu chego eu já vou direitinho pra minha rotina espiritual. Vou depois gravar um vídeo só explicando sobre rotina espiritual pra vocês, porque eu mexo com isso, eu trabalho com isso. E é a minha missão passar isso pra vocês. Depois que eu começo o meu dia exercitando meu corpo, movimentando meu corpo, eu logo entro na palavra. Todos os dias eu leio um capítulo do Novo Testamento e um capítulo do Antigo Testamento. É assim que eu consigo ler a Bíblia toda durante um ano. É sempre só um capítulo por dia, no caso 2, né? Porque eu leio um do Novo Testamento e um do Antigo. Não. Às vezes, quando eu tô lendo, por exemplo, uma pauta do Antigo Testamento que eu estou agora, eu estou em Êxodo. Na parte em que Deus tira os israelitas do Egito e começa a caminhar para a Terra Prometida. E tem muitos capítulos que uns complementam os outros. Então, às vezes, eu leio até 5 capítulos por dia, justamente para eu entender a história e não cortar ali no meio. Pegando logo essa pauta de Êxodo, estou lendo Êxodo 12, 13 e 14, que fala justamente da travessia dos israelitas no Mar Vermelho, quando eles entram no deserto, enfim. E eu tô passando por isso na minha vida. Como eu já relatei, eu ainda estou no meu processo de deserto, eu ainda estou nesse momento, mas eu estou mudando de ciclo. Deus, ele falou coisas muito grandes comigo nesses capítulos que eu estou lendo, de acordo com a minha vida. Primeiro, por que Deus tirou os israelitas do Egito? Primeiro, porque ele prometeu. Segundo, ele estava esperando o momento certo. Terceiro, ele fez algo que eles pediram. Porque durante esse tempo, esses 400 anos, eu acredito que eles deixaram de ter a comunhão com o Senhor, ter a rotina espiritual deles, conversar com Deus todos os dias. Obviamente, alguns não deixaram, mas a maioria do povo de Deus, sim. Israel, por digamos, grande parte, sim, deixou de ter essa comunhão com Deus. E por que Deus foi lá livrá-los? Por conta do clamor. Eles clamaram para Deus. Clamaram em união para Deus. E Deus foi lá e fez. Então, a primeira lição que a gente pega ali, Deus, ele não força nada. Deus, ele é um gentleman, gente, ele não força ninguém a nada, ele respeita nossas escolhas. E ele respeita nossos momentos. Se a gente tá aqui de boa sem ele, ele não vai interferir. Mas ele vai sempre lembrar a gente que ele tá ali. E que ele tá aguardando a gente tomar uma posição. Deus, ele quer o nosso coração pra ele. Porque ele sabe cuidar do nosso coração. Melhor do que nós mesmos, inclusive. Depois de eles clamarem ao Senhor pra tirarem eles da escravidão do Egito, Deus mandou o libertador, que foi Moisés. Moisés foi lá, Deus ensinou o faraó, mostrou pra ele que ele é o único Deus. Por que ele endurecia tanto o coração de faraó? Justamente para provar pra ele que ele é o único Deus e que as coisas que faraó acreditava, os deuses que ele acreditava, não tem poder algum, não tem força nenhuma. Porque Deus, ele é tão soberano, ele é tão poderoso, que ele poderia simplesmente só mandar Moisés ir lá e faraó se compadecer e falar, pode levar o povo embora. Ele fez isso? Não. Por que ele não fez isso? Para provar que ele é o único Deus. Porque faraó tinha um ego. Faraó, ele achava que ele tinha poder. Deus provou que ele não tinha nenhum, com 10 pragas. Quando eles saíram da escravidão, aí veio o deserto. Começou o deserto a partir do momento que eles saíram de lá em direção à Terra Prometida. E eles não foram
pelo caminho mais curto. Tinha um caminho mais curto. Deus não mandou eles pelo caminho mais curto. E às vezes a gente, eu mesma sou mestre disso. Deus, ele me ensinou muito no meu deserto a questão da paciência, a questão da temperança. Deus, ele me ensinou muito no meu deserto, porque eu era o tipo de pessoa que, e eu confesso pra vocês que eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Eu era aquele tipo de pessoa que eu quero agora, desse jeito e nesse momento. Não tem depois. Só que tem certas coisas que não vai ser do nosso jeito. E a gente tem que entender isso. É bom você ser proativo, é bom você tomar atitude, estar em movimento. Mas você tem que entender o tempo das coisas. Eclesiastes 3, na Bíblia, fala exatamente sobre isso. Para tudo tem um propósito debaixo dos céus. Todo momento que você passa aqui na Terra tem um tempo. E a gente tem que entender esse tempo. Eu, inclusive, falei, né, em um dos meus vídeos, falando sobre isso no deserto, para você entender o tempo que você tá. Qual é o tempo que você tá? Você tá no seu tempo de descanso ou no tempo de plantar? Você tá no tempo de colheita ou no tempo de servir, de se doar? Você tem que entender o tempo que você tá. E você só entende esse tempo quando você tem uma comunhão com Deus. Você só entende esse tempo quando você tem um relacionamento com o Senhor. Você tem que ter rotina espiritual. Voltando, por que Deus não passou eles pelo caminho curto? Porque, se eu não me engano, me fugiu o nome, mas eu acho que era os filisteus. A região que tinha como se fosse um atalho, o caminho mais curto, tinham pessoas que iriam querer guerrear com eles. E eles não estavam prontos para guerrear ainda. Eles não estavam prontos. E se eles fossem por aquele caminho, eles iam desistir de continuar. Eles iam querer voltar para onde Deus tirou eles. Por isso que Deus passou eles pelo caminho mais longo, e o caminho mais longo tinha que atravessar o Mar Vermelho. E quando eles chegaram de frente para o Mar Vermelho, começou as murmurações, começou as reclamações contra Moisés. Falou, nossa, você quer a gente vai morrer? Era menor, a gente teve que ficar energia, tal. E aí Moisés foi clamar ao Senhor de novo. E aí eu tiro uma segunda lição muito forte, muito poderosa desse momento. Que quando Moisés foi clamar para o Senhor, falar, e agora, Senhor, o que a gente faz? Deus, ele virou para eles e falou, o que vocês estão me clamando? O clamor já veio. Agora marchem, eu mandei vocês irem, só vai. Marchem. Ou seja, a gente tem que clamar o Senhor uma única vez. Deus não é surdo, gente. Ele escuta. Deus não é cego, ele vê. É igual Daniel na cova dos leões. A Bíblia registra que Deus, a oração dele chegou desde o primeiro dia, só que houve uma guerra espiritual. E a perseverança dele, a persistência dele, durante os 21 dias, fez com que ele recebesse a bênção que já era para ser entregue desde o primeiro dia. Então, quando você tá clamando, pedindo alguma coisa pro Senhor, ele já escutou, ele não é surdo. Só que você tá fazendo a sua parte. Porque para Deus agir, entrar em ação, pra gente sair do nosso deserto, sair de onde estamos, a gente tem que estar em movimento. Pega essa chave. Lá, Deus, ele falou, o que vocês estão parados? Marchem. O que vocês estão parados? Entre em movimento. Vai, que eu tô com vocês. Vai que eu vou fazer. Gente, isso é fé. É você dar o passo sem ver. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então, se você clamou, se você tem certeza que Deus ouviu a sua oração, faça o que deve ser feito. Eu, por muito tempo no meu deserto, eu fiquei estagnada por conta disso. Por conta que eu não estava em movimento. Eu estava clamando ao Senhor todos os dias, sendo que Ele já ouviu há muito tempo. E Deus colocou certezas no meu coração de que eu sei que Ele vai realizar, mas eu tenho que fazer a minha parte e eu estava estagnada. Então, às vezes, você está no seu processo de deserto também, tá te faltando movimento. Tá te faltando fazer o que deve ser feito. Para entrar no tempo certo do Senhor. Eu trouxe esse debate aqui, esse cafezinho terapia, pra gente conversar, pra gente entender as coisas do nosso dia a dia à luz da Bíblia. A palavra, ela é luz pro nosso caminho. Isso está lá em Salmo 119, 105, versículo 105. Tua palavra é luz para os meus pés, é lâmpada para os meus caminhos, ou é o contrário. Eu tenho que gravar esse versículo direito, mas eu sei que é esse. Então, quando a gente anda à luz da palavra, a gente não tem que temer. Eu não vou ser hipócrita de falar, eu não tenho medo e tudo. Sendo muito sincera, antigamente eu tinha mais medo de muita coisa. Com o Senhor, realmente esse medo, ele dissipa. Vai embora. Mas não significa que eu, como ser humano, não tenho emoções. Tenho.
Às vezes dá aquele frio na barriga, mas eu aprendi a perguntar ao Senhor antes, a fazer a vontade dele antes. Gente, por muito tempo eu queria ter o domínio das coisas sobre a minha mão, ter o controle das coisas ali. Mas eu vou falar pra vocês, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de ter o controle de tudo, domínio de tudo, não sendo muito paciente e quer tá ali sempre entendendo tudo, eu tenho uma notícia pra você. Deus, ele vai tirar o controle da sua mão uma hora. Na verdade, ele não vai tirar, porque ele não força ninguém a nada. Ele vai esperar você entregar o controle na mão dele, que foi o que eu fiz. No início do meu 2024, eu cheguei em um momento tão desesperador que eu virei pro Senhor e falei assim: Senhor, a partir de agora, tudo que acontecer na minha vida, a responsabilidade é do Senhor. Eu tô entregando o controle nas tuas mãos. Todas as coisas boas que acontecerem comigo, eu sei que foi o Senhor. Todas as coisas que foram contra a minha vontade, que às vezes me desestabilizam e que me coloca certamente num deserto, eu não quero falar essa palavra, mas vamos falar ela, as coisas ruins que me acontecem, eu sei que também vai ser permissão do Senhor, mas pra me ensinar algo. Ou porque foi escolha minha, de desobediência, ou porque eu preciso passar por isso pra evoluir. Quando eu me conscientizei disso, gente, acabou. Eu aprendi a descansar no Senhor. Por quê? Porque eu sei que o controle tava na mão dele, não na minha mais. A melhor coisa que você pode fazer da sua vida é entregar o controle na mão do Senhor. Só que você tem que estar em movimento. Você tá em movimento? Hoje, o recado que Deus tem pra você é: marche. Se você já clamou, se você já suplicou, se você tem a sua comunhão com Deus todos os dias, tá ali bonitinho com Ele, marcha. Só vai e deixa que Deus faz o restante. Se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, comenta, dá like, compartilha para chegar mais vídeos meus até você. Para esse vídeo chegar às pessoas que precisam ouvir. Eu oro e eu peço para Deus todos os dias: Senhor, entrega esse vídeo para quem precisa, para quem o Senhor quer falar no coração daquela pessoa. E se você tá nesse vídeo, você é uma dessas pessoas que está nessa oração. Comenta aqui que eu quero saber se a nossa conversinha de cafezinho falou no seu coração, porque eu tenho certeza que ela é do céu pra você. Beijo!